Fala, gente querida que ama estudar a palavra de Deus, você está no lugar certo, esse canal foi feito sob medida para você. Chegando aqui hoje para o estudo do livro do profeta Zacarias, o penúltimo profeta da série Eles Ainda Falam. Olhando para os 10 profetas que nós já estudamos, eu fiquei pensando, gente, como é maravilhoso quando a gente se dispõe não somente a ler, mas também a estudar, a meditar na palavra de Deus, não é mesmo? Nossa compreensão sobre a vontade de Deus é simplesmente descortinada diante dos nossos olhos e nós percebemos que tudo o que Deus faz muito sentido. Então, falando sobre os profetas menores, uma curiosidade que eu quero mencionar aqui é que os eruditos judeus agrupavam os 12 profetas menores em um único rolo, como se fossem um só livro, e davam um título para esse livro, né, que chamavam de o livro dos 12. E é esse livro dos 12 que nós estamos estudando, estamos no penúltimo capítulo, que é do profeta Zacarias. Semana que vem tem Malaquias para a gente fechar, ok? E hoje então nós estamos diante do profeta Zacarias, do livro do profeta Zacarias, que é o livro mais messiânico, mais apocalíptico e mais escatológico dentre todos os livros do Antigo Testamento. Zacarias é conhecido como profeta da esperança, porque ele viu de uma forma muito especial o futuro do povo judeu. Ele era sacerdote, filho de Baraquias ou Berequias, dependendo da sua tradução, e neto de Ido, e membro de uma importante família sacerdotal que retornou da Babilônia junto com Zorobabel. E na posição de sacerdote e profeta, Zacarias via o mundo através desses dois olhares, né, de sacerdote e de profeta. Ele era um contemporâneo mais jovem de Ageu, e os dois trabalharam na mesma época e no mesmo local, ou seja, em Jerusalém, mais ou menos em 520 a.C. Por isso, os dois livros são chamados de livros companheiros, já que eles uniram esforços para corrigir os mesmos problemas espirituais dos exilados que retornaram para Jerusalém após o cativeiro babilônico. Mas ao que parece, Ageu morreu ou se mudou de Jerusalém. E então, de certa forma, Zacarias deu continuidade aos trabalhos que os dois haviam compartilhado enquanto Ageu ainda estava em Jerusalém. E uma informação importante aqui é que no Novo Testamento nós podemos ver muitas citações de Zacarias. Alguns comentaristas dizem que são em torno de 40 citações. Tem gente que ainda aumenta, né? Mas eu estou aqui na média das 40 citações, sendo que a maioria delas são encontradas no livro de Apocalipse. Eu vou deixar para vocês uma cópia dessas citações no Novo Testamento lá no Telegram. Então, se você ainda não me acompanha no Telegram, entra lá se essa informação interessar para você, ok? Bem, como nós vimos no vídeo do profeta Ageu, vários anos depois do retorno do povo do exílio, o povo de Deus estava assim desanimado, né? A fundação do templo havia sido colocada pouco tempo depois, né, da chegada deles em Jerusalém, mas houve uma oposição muito forte que havia impedido que eles continuassem a reconstrução do templo, e aí veio o desânimo. Aliado a isso, a vida na província de Judá era bem difícil. Os impostos eram altos e a cidade de Jerusalém havia sido reconstruída apenas pela metade. E nesse contexto, era muito fácil para o povo concluir que Deus estava ausente, sabe? Que ele não se importava. Então, para que obedecer? Para que ser fiel? De um modo prático, o que fazia mais sentido naquele momento era correr atrás de reconstruir a própria vida. Zacarias então falou sobre esse desânimo, sobre essa apatia. Ele confrontou o povo por causa dos seus pecados para que eles se mobilizassem para acabar a reconstrução do templo e assim restabelecer também o culto a Deus, que era a essência do que faria eles serem prósperos e felizes dali para frente. E além disso, o povo precisava mostrar entusiasmo sobre a esperança máxima de todo judeu, que era o quê? A chegada do Messias. E eles tinham que ir tendo renovada essa esperança dentro deles, porque essa era uma mola mestra, era motivadora para que o povo continuasse sendo fiel a Deus.
E, em essência, essa era a mensagem de Zacarias. O primeiro sermão de um pastor, normalmente, é difícil de ser pregado. E no caso de Zacarias, era 2 vezes mais difícil por causa do tema da sua mensagem, que era arrependimento. Deus ordenou para aquele jovem profeta que insistisse com aquele pequeno grupo de desanimados a deixar os seus caminhos maus, a sua apatia espiritual e voltar-se para o Senhor, preparar o coração para receber a mensagem que ele tinha para lhe transmitir. Porque se eles ficassem daquele jeito, eles não iriam entender nada do que Deus tinha para eles através de Zacarias. E mais ou menos uns 3 meses depois, Zacarias teve uma série de 8 visões, que foram dadas por Deus todas numa noite só, né? Para encorajar o povo e motivá-los a concluir a reconstrução do templo e, consequentemente, da cidade de Jerusalém. Em sua primeira visão, Zacarias viu um homem montado num cavalo vermelho, acompanhado por outros cavalos vermelhos, baios e brancos. Uma informação útil aqui é que no hebraico, esse vermelho, que denomina o primeiro cavalo, é uma referência a um cavalo que para nós seria um marrom avermelhado, enquanto que o baio seria um marrom um pouco mais claro, tá? Só para a gente não pegar aquela coisa literal do vermelho, cavalo vermelho. Apesar das divergências, acredita-se que o anjo do Senhor que aparece nessa visão é uma manifestação ou uma das manifestações de Jesus no Antigo Testamento. O outro anjo que aparece seria o anjo intérprete, que foi quem respondeu às 10 perguntas de Zacarias durante as suas visões naquela noite. Chama nossa atenção o versículo 11, que diz: "E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila." Essa, sem dúvida, era uma mensagem confortadora, porque dava ao povo de Deus a oportunidade perfeita para eles terminarem a reconstrução do templo. Afinal, essa calmaria não iria durar muito tempo. Os judeus ainda teriam que enfrentar grandes lutas com diversas potências estrangeiras, ou seja, a situação estava calma, mas esse não era ainda o final da história. E fica aqui uma dica para nós, né, gente? Nós devemos aproveitar o momento de calmaria na nossa vida para restaurar áreas que estão destruídas ou precisando de reparos, viu? Fica a dica para nós também aí. A segunda visão foi dos 4 chifres e os 4 ferreiros. Aparentemente aqui há uma referência aos 4 poderes mundiais que dominaram sobre Israel, que foi o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Média Persa, que foi quem dominava quando eles voltaram do cativeiro. O princípio geral aqui é o seguinte: assim como nações poderosas, representadas aqui pelos chifres, perseguiram e espalharam Israel e Judá, também haveriam poderes, aqui simbolizados pelos ferreiros, que causariam terror e destruição para aqueles chifres. Os ferreiros seriam, no caso, os agentes da destruição divina. E o resultado, claro, seria a libertação e a restauração de Israel. A terceira visão, na terceira visão, Jerusalém é medida. Esse ato simbólico anuncia que no futuro a população de Jerusalém iria transbordar para fora dos muros e que nem haveria necessidade de muro, porque o Senhor seria como um muro de fogo ao redor do seu povo. Essa era uma mensagem que era para ser extremamente confortadora para o povo de Deus. Na sua quarta visão, Zacarias descreveu uma cena de tribunal, no qual o sumo sacerdote Josué era o acusado. E é bom esclarecer nesse ponto que esse Josué é o mesmo Jesua de Esdras, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 3, versículo 2, tá? Não é o Josué do Moisés, para quem está meio por fora de Bíblia aí, tá? É outra pessoa. O seu pai, Josadaque ou Jeozadaque, era de uma família sacerdotal e havia sido levado cativo para Babilônia, e provavelmente esse sumo sacerdote Josué nasceu lá.
A função do sumo sacerdote foi restaurada depois que eles voltaram do cativeiro. E ao que tudo indica, Josué foi acusado de não estar preparado para o ofício de sumo sacerdote. E nessa visão, Josué não representa apenas o sacerdócio, mas ele representa também toda a nação do povo de Deus. O Senhor então declarou Josué inocente das acusações de Satanás, ordenou que ele fosse vestido de roupas limpas e agora sim ele estava preparado para desempenhar os seus deveres de sumo sacerdote. Na visão seguinte, a quinta visão, Deus encoraja o seu servo Zorobabel. Zacarias vê um candelabro parecido com o que ele estava acostumado a ver, mas era diferente em alguns aspectos. Ele tinha um vaso para guardar azeite suspenso acima do candelabro. O azeite era transportado pela força da gravidade da taça por meio de condutos de cada uma das 7 lâmpadas. E o candelabro estava ladeado por 2 oliveiras e delas saíam 2 tubos de ouro por onde fluía constantemente o azeite para o vaso. Uma interpretação imediata que nos mostra que, apesar da resistência, Zorobabel iria terminar a obra de reconstrução do templo com a capacitação que Deus estava lhe dando. Ele tinha lançado a pedra do alicerce e Deus lhe daria a honra de lançar a pedra do remate. Ao final da visão, é revelado a Zacarias que as 2 oliveiras representam os 2 ungidos. Zorobabel, o principal líder civil da nação, e o sumo sacerdote Josué, o principal líder religioso. É importante saber que todo o livro de Zacarias tem um conteúdo escatológico denso, que nós não temos tempo de abordar aqui. Nosso intuito aqui é fazer com que você entenda o contexto imediato de cada um dos livros proféticos, dos profetas menores no caso, tá? Continuando então, Zacarias teve a sua 6ª visão. Dessa vez ele vê um pergaminho ou um rolo gigante de 9 metros de comprimento por 4,5 de largura e esse pergaminho estava simplesmente voando. Foi dito ao profeta que no rolo estava escrita a maldição que seria aplicada a todos os perversos da terra. O rolo seria levado a voar pelos céus, conduzido pelos ventos e repousaria sobre as casas dos ladrões e dos que jurassem falsamente em nome do Senhor. Nós vemos aqui que 2 dos 10 mandamentos foram usados como lembretes da totalidade da lei de Deus que seria aplicada. A 7ª visão de Zacarias continua o tema da visão anterior. Ele viu um vaso de medir, ou um efa, dependendo da tradução, que era coberto com uma tampa circular de chumbo, que só a tampa pesava em torno aí dos 30 a 50 quilos. Dentro do efa tinha uma mulher, a quem o anjo denominou como sendo a perversidade ou a maldade, depende também da tradução. Ou seja, ela era a personificação da impiedade de toda a terra de Judá. E é bom informar aqui que nenhum efa era grande o suficiente para caber uma pessoa. Então, assim como o rolo da visão anterior era um rolo gigante, o efa também era de um tamanho especial para poder mostrar o sentido da visão. Surgem então na visão 2 mulheres aladas com asas que pegaram o efa com a mulher perversidade ou a mulher maldade dentro e o levaram para a Babilônia, porque lá ela teria um lugar definitivo, ela teria um templo, ou seja, ela estaria em casa, né? O lugar dela não era na Babilônia, ou melhor, não era em Judá. Isso mostrava que os pecados que o povo de Deus havia trazido na bagagem quando voltaram da Babilônia seriam levados de volta para lá. E finalmente nós temos a 8ª visão de Zacarias naquela longa noite. Ele viu 4 carruagens puxadas por cavalos de cores diferentes que saíam para executar as ordens do Senhor. O significado direto dessa visão é o julgamento divino das nações. Depois das 8 visões, ainda havia mais uma mensagem que o Senhor queria passar através de Zacarias.
Ele deveria confeccionar uma coroa com o ouro e a prata dos 3 judeus respeitáveis que tinham acabado de chegar da Babilônia. Zacarias fez como o Senhor lhe orientou e depois explicou para todos ali que, embora Zorobabel fosse da linhagem de Davi, ele não era o escolhido de Deus para ser coroado naquele momento. Deus estava escolhendo o sumo sacerdote Josué. E pela primeira vez na história dos judeus, o Senhor uniu a monarquia com o sacerdócio. Tudo isso, obviamente, era uma referência ao ministério de Jesus Cristo, porque ele sim era o homem que seria chamado de renovo. Naquela cerimônia de coroação, Deus anunciou que o Messias seria tanto rei quanto sacerdote. E isso era uma coisa inédita na história do povo de Deus, na história de Israel. E aí nós entramos nos capítulos 7 e 8. Que foi dado para Zacarias uns 2 anos depois das visões. Zacarias então responde, nesse momento, a uma questão levantada pelos homens de Betel. Eles queriam saber se tinham de continuar jejuando no aniversário de destruição de Jerusalém, como eles faziam lá na Babilônia, já que agora eles estavam de volta à sua terra, se era necessário continuar fazendo aqueles jejuns. Então o Senhor deu a eles uma advertência em forma de uma pergunta. Ele disse: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Deus ali enfatizou que o ritual sem obediência é vazio. Era preciso mudança de atitude e uma vida de obediência a Deus. O povo havia falhado nisso e por isso haviam enfrentado os 70 anos de cativeiro. Mas Deus agora estava reafirmando o seu propósito em abençoar as nações por intermédio do seu povo. Aquela palavra sombria de julgamento que tinha sido dada à geração anterior não era o final da história. O tempo do juízo de Deus estava chegando ao fim e haveria um novo começo. Deus estava propondo um novo começo. Os jejuns de tristeza, na realidade, Deus queria agora que fossem transformados em festas ao Senhor. Essa era a proposta de Deus para o povo daqui para frente, mas tudo dependia da atitude deles. Chegamos agora à segunda metade do livro de Zacarias, que é diferente da primeira parte. Os 6 últimos capítulos do livro constituem uma das maiores concentrações de verdade messiânica das Escrituras, ganha até de Isaías. E um detalhe importantíssimo aqui é que essa verdade está sempre relacionada aos propósitos de Deus para o seu povo Israel. Nessa parte do livro, o profeta apresenta 2 oráculos ou 2 sentenças que têm um enfoque na primeira e na segunda vinda do Messias. Os 3 primeiros capítulos dessa segunda parte trazem o primeiro oráculo, no qual Zacarias revela o Messias como o rei humilde, o pastor amoroso, o guerreiro poderoso, o salvador cheio de graça e o governante justo que reinará sobre a terra como rei e sacerdote. Os estudiosos da Bíblia discordam quanto à interpretação de cada detalhe dessas profecias, que realmente são bem complexas. Mas todos eles concordam naquilo que se refere à grandeza de Cristo e no modo tão nítido como o seu caráter e o seu ministério são retratados nessas passagens. Num esboço rápido, nós podemos dizer que esses capítulos se resumem em 3 eventos especiais ou principais. A primeira é a vinda do Messias, quando ele nasce lá em Belém como bebê. Segundo as conquistas do Messias em sua segunda vinda, o profeta escreve sobre o que acontecerá quando Jesus voltar à terra para derrotar os seus inimigos e estabelecer o seu reino. Em terceiro lugar, mostra o Messias sendo traído e rejeitado pelo seu povo. Nesse ponto nós entendemos que nos últimos dias Israel se verá num grande apuro ou em grandes dificuldades até que o seu Messias venha e
resgate a todos eles e purifique-os e dê a eles um reino, como isso é esperado há séculos, há milênios, nós diríamos. No seu segundo oráculo, Zacarias nos transporta para o fim dos tempos. Ele descreve as nações gentias atacando Jerusalém, os judeus passando por grandes provações, que ele denomina como tribulação de Jacó, e o Senhor voltando com poder e grande glória para livrar o seu povo e estabelecer o reino que ele havia prometido. É um enredo muito empolgante. E é importante lembrar que não se trata de ficção, é a própria palavra de Deus e ela vai se cumprir. Quando nós estudamos esses 3 últimos capítulos, nós observamos a repetição das palavras naquele dia. Aparece 16 vezes. E essa expressão é uma referência ao dia do Senhor, o dia da ira, o dia do julgamento, sobre o qual outros profetas também escreveram e que João menciona em Apocalipse. Jerusalém é mencionada 40 vezes no livro de Zacarias e 20 dessas referências estão aqui, no capítulo 12 ao capítulo 14. Zacarias descreve alguns dos acontecimentos importantes nesses capítulos. Primeiro, o Senhor irá livrar e restaurar Jerusalém, derramando sobre o seu povo um espírito de graça e de súplica. Nós vemos aqui, inclusive, uma menção profética do momento em que o povo judeu reconhecerá Cristo como sendo o Messias que eles esperam há tanto tempo. O Senhor diz que a nação será purificada e depurada na fornalha da aflição. Infelizmente, Israel sempre é trabalhado debaixo de castigo e da ira de Deus. É uma pena, mas é um povo de um coração obstinado. E nessa fornalha de aflição, 1/3 do povo se arrependerá e se tornará núcleo do reino que o Senhor prometeu estabelecer ao seu povo. E o último capítulo de Zacarias se concentra claramente no desfecho do plano de Deus para a história da humanidade. Fica bem claro que o Messias voltará em grande glória para concluir o plano de Deus. Muitos detalhes interessantes e outros, assim, até estranhos, que são repetidos em outras profecias, estão incluídos aqui. E eu vou alistar aqui para que você possa conferir aí na sua Bíblia com um pouquinho de calma, tá bom? Primeiro, haverá um cerco final em Jerusalém. Depois, haverá uma aparição do Senhor na terra que vai resultar em grandes mudanças topográficas, alterações no solo, alterações no clima e por aí vai. O reino divino será estabelecido. Os inimigos de Israel serão castigados. Haverá uma grande conversão de gentios ao Senhor. E haverá então uma experiência de verdadeira santidade refletida na pureza da adoração ao Senhor. Essa é uma pequena recapitulação que nos leva a perceber que cada mensagem profética, ainda que esteja tratando de problemas na sua época, tem em vista a solução final para as necessidades humanas, que nada mais é do que a vinda do Messias para governar os reinos deste mundo. E o livro de Zacarias começa com um chamado ao arrependimento, mas ele termina com a visão de uma nação santa e de um reino glorioso. Zacarias foi um dos heróis de Deus, que ministrou num tempo complicado, num lugar difícil, mas encorajou o povo de Deus, mostrando o que Deus estava planejando para o seu futuro. Deus é um Deus zeloso para com seu povo e certamente cumprirá cada uma das suas promessas. E nós fazemos parte de todo esse cenário como igreja gloriosa do Senhor Jesus. E por isso nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós fazemos parte dessa história maravilhosa que o Senhor deixou aí as dicas do que vai acontecer para que nós também fiquemos animados.
E aqui nós então encerramos a nossa reflexão sobre Zacarias, já com a expectativa para a próxima semana, quando nós faremos a nossa última reflexão da série Eles Ainda Falam. Vamos falar sobre o último dos grandes profetas menores, Malaquias, que traz muitas exortações e puxões de orelha que são totalmente aplicáveis aos nossos dias. Eu espero você, que Jesus te abençoe e até lá.